Ele estava na casa de um amigo, voltando para casa a pé. Houve uma chamada relatando disparos de arma de fogo, e quando os policiais de patrulha chegaram ao local, encontraram o Sr. Jones no meio da rua. Você está apenas cuidando da sua própria vida e, de repente, sua vida termina logo em seguida, sem motivo algum. Esse bairro tranquilo do Kentucky se torna violento em um instante, e isso dá início a uma investigação que revelaria algo muito pior. Tem 2 pessoas, elas estão seguras no beco. Meu Deus, alguém colocou fogo em todas elas. Parece que são 2 crianças, na verdade. Eu já conversei com pessoas que cometeram crimes horríveis. Sinceramente, de verdade, uma das pessoas mais malignas que já vi. Muita confusão aconteceu nesse caso. Não é comum ter uma situação em que há um corpo no meio da rua e nada mais ao redor. Não há multidão, não há pessoas, não há testemunhas, não há nada realmente que permita tirar uma conclusão sobre o que de fato aconteceu. Era por volta da meia-noite quando tiros foram disparados nesse bairro da Zona Oeste, e Christopher Jones, de 40 anos, foi morto a tiros enquanto apenas voltava para casa depois de visitar um amigo. Um dos problemas no caso de Christopher Jones em particular é que Christopher Jones não morreu naquela rua. Ele morreu na mesa de cirurgia. O tiroteio em si pode ter acontecido a 1, 2 ou 3 metros de distância de onde ele estava quando a equipe da ambulância chegou lá. Quando você retorna para reconstruir a cena do crime, sua orientação já está totalmente comprometida. Não houve realmente uma boa oportunidade para seguir muitas pistas. Fizemos uma investigação sobre ele e ele é só um cara, sabe? Ele realmente não tem um histórico criminal extenso. A primeira coisa que você pensa é: o que esse cara fez? Quem ele conhece? Quem quer machucá-lo? Não deu em nada. Os detetives se espalham analisando a cena, verificando casas próximas em busca de imagens de vigilância, mas há uma câmera que captura algo que ninguém mais viu e isso coloca todo o caso em movimento. Nós também, obviamente, procuramos por qualquer tipo de câmera de campainha ou qualquer tipo de vídeo que ajudasse a montar as peças do quebra-cabeça. Tivemos uma câmera mostrando um carro saindo rápido, mas nada relevante foi registrado. Além disso, não tem a placa nem conseguem ver quem está no carro. Nesse ponto, a única coisa que você realmente pode fazer é o bom e velho trabalho policial, que é ir para a rua, conversar com as pessoas, tentar descobrir quais são os relacionamentos envolvidos. Quando você tem alguém andando pela rua, sabe, em uma área residencial, e essa pessoa é a única que é morta, você precisa começar a pensar, como investigador, que esse indivíduo lhe foi de fato alvo de um ataque. Começamos a investigar a fundo a vida do Sr. Jones. Ele tem inimigos? Ele está envolvido com o tráfico de drogas? Ele tem ligação com pessoas que sabemos que estão envolvidas no crime? E isso não levou a nada. Christopher Jones, quando foi noticiado o assassinato dele, não teve muita repercussão na mídia. Louisville se tornou uma cidade com mais de 100, quase 200 assassinatos por ano, provavelmente só 15 segundos no noticiário. Foi uma tragédia e um homem de 40 anos com família tinha sido baleado. Não houve nenhum sinal de alerta de que era algo maior. Dias se transformam em semanas sem um pingo de progresso nesse caso, e a polícia acredita que está lidando com um homicídio isolado. Mas depois eles descobrem que estão muito enganados e as coisas ficam muito mais complicadas. Do Havaí. Operador Hoover, onde está acontecendo a emergência? Eles são pessoas legais, eles estão seguros. Eles estão no beco. Ai, meu Deus, nós estamos entre a 40ª e a 39. Essas pessoas não estão respirando, isso está certo? Pés escuros. Certo. Parece que não há problemas no 17, 18. Foi dentro de apenas algumas semanas após o assassinato de Christopher Jones que uma nova cena de crime foi encontrada. E essa aqui é bem brutal. Sim. Eu tenho... Oi?
Estou em um beco entre a 40ª e o River Park. Já são 2 corpos encontrados. Parece que eles foram queimados. Os órgãos estão do lado de fora. Parece que alguém colocou fogo neles. A situação está realmente feia. Vamos enviar a primeira unidade disponível. Fique desse lado, senhora. E longe deles, ok? Eu estava de plantão naquele dia e me lembro bem disso. Recebi a ligação e cheguei ao local. Caminhei pelo caminho até os fundos da casa, pelo beco. Eu fiz uma inspeção completa em toda a casa abandonada por fora, para ver se eles foram de carro até os fundos e os largaram por ali. Será que eles levaram pelo lado da casa e deixaram nos fundos? A gente vê coisas horríveis sempre. O que o ser humano faz com o outro às vezes realmente choca. Quando vi esses 2 garotos deitados na grama, parcialmente cobertos por um lençol e queimados, você fica ali pensando, quem poderia fazer isso? Quem poderia fazer isso com alguém? Pessoas que colocam fogo em um cadáver geralmente acreditam que estão eliminando evidências. Mas uma coisa o fogo não destrói, ele não disfarça nenhum tipo de marca de ferimento. É importante tentar entender o nível de violência do qual estamos falando aqui. Você aprende muito sobre o autor do crime, o quão pouco valor ele dá à vida humana. As vítimas são tratadas como se fossem lixo. Quando você começa a olhar para os corpos e começa a ver a destruição que o fogo causou e começa a ver as marcas de facadas, no final das contas, um dos meninos, eu acho, foi esfaqueado 18 vezes e o outro menino foi esfaqueado mais de 20 vezes. Eles não tinham carteiras nem identificação. E é muito difícil identificar menores. Acabamos levando as crianças para o IML. E quando chegamos lá, tentamos novamente coletar as digitais e não conseguimos. E isso realmente nos coloca em um dilema. Ninguém sabia na época que eram esses 2 meninos porque eles não tinham sido dados como desaparecidos. Na verdade, a polícia divulgou esboços dos meninos logo no início para ver se alguém sabia quem eram. Divulgando os retratos falados, receberemos informações de volta mais cedo. Em poucas horas, recebemos os retratos falados. Meu primeiro pensamento foi, vamos divulgá-las ao público o mais rápido possível. Só na manhã seguinte as coisas ficaram realmente interessantes. Recebemos uma ligação de manhã de um vice-diretor de uma escola que disse: acho que esses 2 garotos são Larry e Maurice. Eles são alunos que estudam aqui. E então conseguimos esses 2 nomes. Pegamos o endereço da mãe deles. Falei, ok, vamos até lá. Os 2 garotos podem estar na casa, mas não temos certeza. Ao chegarmos, você a vê sentada no quintal da frente. As primeiras palavras dela foram, o que fizeram desta vez? Onde estão? Como ser humano, a última coisa que você quer mostrar a qualquer pai ou mãe é uma foto do filho falecido. Eu só disse, eu tenho que fazer isso. Eu escolhi mostrar a foto para a mãe e... Simplesmente as emoções ficaram à flor da pele. Ela pulou, começou a gritar, é ele, é ele, é ele, cadê meu bebê, cadê meu bebê? E eu tive que contar para ela. Uma mãe diz que os 2 adolescentes achados mortos atrás de uma casa eram seus filhos. Os corpos foram encontrados queimados no domingo à tarde na River Park Drive. Os corpos foram oficialmente identificados como irmãos. Maurice Gordon, de 16 anos, e Larry Ordway, de 14 anos. Este não foi um assassinato típico em Louisville ou em qualquer outro lugar. Eram 2 adolescentes, 2 crianças, basicamente. Larry e Maurice ainda estavam no ensino fundamental na época, apesar da idade. Eles eram muito próximos. Eu sei que eles não tinham uma vida familiar boa, não tinham um ambiente bom em casa. Eles frequentemente ficavam sozinhos. A polícia sabe que precisa descobrir quem fez isso com esses 2 adolescentes. Então, as primeiras perguntas deles são: quem são os amigos deles? Com quem eles andam? Quem são os conhecidos deles? Então, eles estão conversando com a família, eles estão conversando com os amigos, eles estão tentando descobrir quem faz parte do círculo deles. A mamãe vai saber com quem eles andam. Ela vai tentar preencher as lacunas para eles, para tentar entender qual é essa narrativa que os levou até esse lugar. E não só ela, mas qualquer outra pessoa que ela saiba, por experiência própria, com quem eles andavam. E isso nos leva à primeira vez que ouvimos o nome Rambo. E quando ouvimos esse nome, ele simplesmente se destacou. E a gente ficou tipo, quem é esse?
Ela disse, eu sei que foi ele, eu sei que foi ele, o cara que entrou no carro com ele, Rambo, cujo nome é Bryce Rhodes. Bryce Rhodes e o tio passaram um tempo juntos na cadeia. E a mãe conhecia Bryce Rhodes em um tipo de relacionamento onde eles estavam meio que ficando, o que adiciona uma dinâmica totalmente diferente a essa situação. Ela está ressentida ou só está jogando o nome dele na roda? É uma situação ruim que ficou ainda pior, porque esse é o primeiro acontecimento que realmente nos deu uma direção. Eu me afasto e entrevisto a mãe e o tio. Eles falam sobre seus 2 melhores amigos, Corey Taylor e Annie Juan Carter. Uma das grandes pistas que a polícia conseguiu foi quando a mãe de Maurice e Larry ligou para um dos telefones deles e um adolescente atendeu. Ela disse, onde estão meus filhos? Annie Juan Carter atendeu, e Jacory estava com ele. O detetive Vance e outros 2 detetives decidiram ir até onde Annie Juan Carter morava. O adulto que é dono da casa deixa os detetives entrarem. O detetive Vance olha e vê Annie Juan Carter tentando enfiar o telefone debaixo da cama para escondê-lo. E a outra coisa que chama a atenção no que Annie Juan está vestindo, uma grande pista de que eles estão indo na direção certa. Esses são os itens que faltam da cena em que vimos os 2 garotos pela primeira vez. Sem sapatos, sem celular, sem carteira. A mãe, por acaso, tinha uma foto dos sapatos que eles estavam usando. E adivinha de quem são os sapatos que ele usa? Do Maurice. Isso é tudo o que precisamos. Isso realmente aconteceu. Estou dizendo que já estamos no 2º ano. Não oficialmente. Você era amigo do Maurice, certo? Você é amigo do Larry, né? Ok. Desculpa. Estou distraído. Eu gosto de chutar alguém, não vou mentir. Isso me lembra os velhos Jordans, cara. Tenho que te perguntar, quanto custam esses tênis? Quase 300, sério? Você tá falando sério? É lendário, você sabe disso. Você tem vários caminhos diferentes para seguir, mas a primeira coisa que você quer fazer é sentir a vibe daquela pessoa. Aqui elas reagem. Elas reagem a apelos emocionais? Elas reagem à religião? Elas reagem ao tom de voz de pai? Ou elas ficam meio retraídas, meio estoicas, por assim dizer? Não vão falar nada com ninguém? Nada vai acontecer. Você precisa gastar mais tempo quebrando essas barreiras para criar um caminho de comunicação. Há quanto tempo você... Vejo Larry e Maurice há 4 anos. Quer conversar sobre o que está acontecendo? Só lembre-se, cara. Daqui pra frente não fica mais fácil. E eu vou trazer um pouco disso. Quero dizer, você sabe o que aconteceu com ele? O policial da noite passada não percebeu que ele estava em Victory Park. O que foi isso? Isso foi tipo 2 ou 3 dias atrás. Essa é a minha pergunta. Sua mãe disse, ela falou com você no sábado pelo seu telefone? Bem, quando você pegou o telefone do Reese, a gente acabou de ligar para aquele cara. Eu só pensei se você comprou. Vamos fazer isso hoje de manhã. Entrevistar menores de idade é sempre complicado para a polícia. Adolescentes têm tendência a mentir, inventar histórias, dizer coisas para parecer legais, ou porque querem ser amigos de alguém, ou não querem chatear alguém. Não se pode presumir que estão mentindo. Alguns adolescentes dirão a verdade. Essa é só a minha perspectiva, tá? E você pode interromper a qualquer momento. Eu sou bom amigo do Reese. Eu sou bom amigo do Larry. Já nos metemos em encrenca antes e de repente Mumu tá com o celular dele. Eu penso, beleza, compro o celular dele e não faço perguntas. Eu tive que resetar. Como você soube que era isso? Eu não sabia. Achei que fosse o conteúdo do Mumu. Nós não conversamos com o Mumu. Ele com certeza estava. Agora, Annie Juan Carter diz que pegou o telefone de um amigo, mas depois afirma que esse amigo não tem telefone. A polícia sabe que ele mente, pois já confirmou que o telefone é do Larry e do Maurice. Mas Mu, seja lá quem for, não tem nada a ver com esse caso, de acordo com a polícia. Porque ele não ficaria com o telefone para acessá-lo, entende? Isso não faz muito sentido. Provavelmente ele ficou mesmo. Alguém falou sobre quem fez isso?
seus amigos, seus grupos, então ninguém disse uma palavra sobre isso. Maurício e Larry estavam envolvidos em alguma coisa? Não, provavelmente eles estavam sendo assaltados. Porque, você sabe, eles te roubariam e postariam fotos dele com mercadorias e tudo mais. Eu faço isso há 10 anos e aquilo não foi um assalto, não. Nem de perto. Fotos nas redes sociais de Larry e Maurício estão complicando a investigação da polícia. Essas fotos mostram os dois adolescentes segurando armas e exibindo dinheiro. Mas a família diz que, sabe, eles são apenas garotos adolescentes bobos postando essas coisas. Eles estavam tentando parecer durões e legais nas redes sociais. Sabe, não deveria haver nenhuma ligação para membros da sua família antes de ontem. Bem, ligações para a mãe do Brice. Alguém cortou o telefone. Não consegui atender as ligações. Bem, a mãe do Bariz disse que conversou com você sobre algo que também mencionou para mim. Ela reconheceu sua voz. Disseram a ela que estavam bem. Você ia pedir para ele ligar para ela mais tarde. Então sua mãe disse que você fez uma chamada de vídeo com ela no sábado à noite. De qual número você ligou em vídeo para ela? Olá, naquele era meu primo Ki. Você disse que falou com Maurice ou Larry pela última vez na sexta à noite. 2 ou 3 dias atrás. 2 ou 3 dias agora. Bem, isso seria mais ou menos no sábado. Pois sua mãe pensou que você estava com eles. Virei o carro todo para encará-lo. Então eles estavam com você no carro. Eles teriam estado no carro. Isso foi fofo. Eu não ligo, tanto faz. É que ela sabe, encarou eles. Meu nome era Rambo. Você sabia de fato que Larry e Reese estavam com Rambo? Eu não falei com ele essa noite. Você nos contou onde estava no sábado? Sábado estava em Park Hill. O dia todo. Só me diga como foi seu dia, cara. Só isso. Disse que o David ficou chapado o dia todo. Mais tarde? Naquela noite, é isso que Larry busca no peito do meu primo. Descobrimos que os pais de Larry e Maurice não estão de fato presentes. E que Bryce Rhodes está meio que preenchendo um pouco desse outro aspecto da vida deles que está faltando. E esses garotos estão ficando fascinados por ele. Bryce Rhodes é, essencialmente, uma figura paterna para Larry e Maurice. Ele namorou a mãe deles, então havia uma conexão ali. Ele também conhecia o tio deles de uma passagem anterior pela prisão. Eles admiram Bryce Rhodes. Ele é o cara legal do bairro, aquele que todos admiram na vizinhança. E não só isso, Bryce Rhodes tinha levado eles para comer, comprado roupas, comprado sapatos para eles. Rhodes era meio que um rapper de pouca expressão na comunidade. Esse é o pessoal. É Bryce Rhodes, Anwan Quadra. São esses outros adolescentes que viam Bryce como um mentor e ele realmente era meio que o líder desse grupo. Agora, Anwan Carter muda um pouco o discurso, dizendo agora que nem conhece Rambo. Você tem muitos medos. Um dos seus medos provavelmente é o Rambo, certo? Você não sente medo do Rambo? Eu nem conheço ele direito. No carro, ele disse que era um cara de uns 28 ou 20 anos. Um cara mais velho. Parecia que a Frolene via como eles corriam. Então você nunca esteve no carro com o Rambo. Em algum dos carros dele? Não, Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Vamos supor que algo muito ruim aconteça, certo? E você não faz parte disso, mas tem que estar lá e testemunha o que aconteceu. E então uma certa pessoa envolvida nisso acha que você pode contar para alguém. Então algo ruim acontece com você. Devemos mesmo buscar quem te machucou? É o que estamos fazendo. Seja honesto comigo. Ajude a gente pelos seus amigos. Eu não vou te contar nada. Eu sei muito bem que você não está nos contando tudo sobre o voucher. Tudo bem, eu sei que você sabe sobre o Rambo. Começamos conversando com Anwan e foi exatamente como imaginávamos que seria. Eu não sei sobre isso ou aquilo. Comecei a jogar algumas coisas no ar. E dava para ver que ele estava claramente em conflito sobre se deveria conversar com a gente e nos contar ou simplesmente ficar quieto. Sua irmã viu quando você atendeu o telefone no carro. Você negou pra mim que estava com o Rambo, mas ela confirmou que você estava com ele. Então, conta pra gente sobre a última coisa, a última informação que você sabe sobre eles. Eu sei que você sabe sobre o Rambo. Eu não sei sobre o Rambo.
Quanto ao Larry e ao Reese, acho importante que você veja algumas coisas. É difícil para mim olhar para isso. Quero te mostrar o que encontramos no domingo. Quero que você veja isso. Aqueles garotos foram torturados. Minha mãe precisa ver isso. Pense nos últimos minutos da vida deles, no que eles passaram. Pois imagino que isso seja um inferno na Terra. Eles mostram para Annie Juan Carter fotos dos 2 amigos dele e o estado em que foram encontrados. E para uma garota de 16 anos ver os amigos nesse estado, tenho certeza de que foi perturbador e de partir o coração. Mas a polícia precisava fazer isso porque eles tinham que fazê-lo perceber que esses são seus amigos. Tire meus sapatos. Vou te dizer isso agora. Eu sei com certeza que você não está sendo honesto, ok? Por causa de certas coisas que acabamos de descobrir. Vou te dizer agora, cara, você está cavando a sua própria cova. Existe uma grande diferença entre ser suspeito e ser testemunha. Entre ser alguém que está cooperando e alguém que não está. Não fiz. Eu só fui leal. Em certo momento falei, já estamos conversando faz tempo, vamos dar um tempo. E é aqui que você tem a oportunidade de observar o seu suspeito e ver como ele vai reagir ao ficar sozinho, quando não tem mais ninguém na sala. E dava para perceber que o conflito mental que estava acontecendo na cabeça do An-Wan era real. Tenho um mandado de busca aqui. Vamos tirar algumas fotos. Vamos fazer algumas coletas com suave e fazer algumas coisas diferentes, tudo bem? Então, An-Wan está sentado na sala quando algo fora do comum acontece. A mãe e a irmã dele aparecem na delegacia, contrariando todos os procedimentos normais. Geralmente, quando há um suspeito na sala de interrogatório, evitar trazer a família é melhor. Isso é arriscado, pois a família pode aconselhar o silêncio. Você não é dedo duro, você não diz nada. Eu percebi o quanto isso era importante e o quanto An-Wan estava realmente encrencado. Ela entrou e conversou com An-Wan. Quando a irmã saiu, ela olhou direto para mim e disse: "Ele quer falar com você." Você contou para sua irmã. Ela disse que você quer falar com a gente. Agora, isso é verdade? Ok, eu preciso ouvir você dizer isso. Nossa, eu queria conversar com vocês. Um novo detetive entra na sala e eles esperam que essa estratégia diferente consiga extrair mais informações de An-Wan Carter sobre o assassinato dos amigos dele. Às vezes, como detetive, você precisa olhar para a pessoa com quem está conversando e perceber que talvez você não seja a pessoa certa para conduzir a entrevista. E eu olhei para o sargento John Lasher e então disse: "Sabe de uma coisa? Por que você não entra lá e conversa com ele? Ele tinha um estilo de interrogatório quase de reverendo." Então John entrou lá e isso mudou tudo. Preciso que me diga a verdade, ok? Não importa o quão ruim for. Promete pra mim? Isso aí, perfeito. Não vou mentir pra você. Não minta pra mim, ok? O que você sabe sobre esse assassinato? Eu sei que sábado à noite, Lil Clean leve Maurice e Larry lá em cima e cobre um Charger preto. Então, dias antes ele ouviu Maurice porque eu coloquei no Viva Voz. Ele começou a me perguntar sobre o Rambo e falava dele como se já tivesse morrido. E então fomos até Maurice. Ele começou a roubar o dinheiro dele. E então ele me cortou. Ele cortou a mim e ao meu primo. Mas Maurice não pegou o carro porque estava com fome. Conseguimos abrigo com o irmão do meu primo e saímos do condado de Liabola. Ficamos lá à noite porque eu e Monco Rambo estávamos juntos. No dia seguinte não estávamos mais lá. Meu primo guardava algumas coisas no porta-malas do Rambo. Ele tinha umas coisas. Voltamos pro carro e fui pego pelo Fed Park Hill. E vocês sabem fazer as contas. Mas eu entrei lá com ele.
Ele começa a contar pedaços da verdade, mas ainda assim, o detetive John Lasher sabe mais do que Anwan Carter imagina, então ele tenta uma abordagem diferente. Ele diz a Carter que Rambo, também conhecido como Bryce Rhodes, está na outra sala e está contando mais da história. Sou um homem de palavra, assim como você. Apertamos as mãos. Tudo bem, agora por favor pare. Pare de mentir. Rambo não vai cuidar de você. Ele nem está fazendo isso agora. Ele está jogando a culpa em você. Pelo que eu entendi, você está tão envolvido nisso quanto ele. Quando foi a última vez que você viu o Rambo? A última vez que eu vi ele foi no sábado. No fim de semana passado, ok. Onde você viu ele? Ele estava na casa dele. O que ele estava fazendo naquela noite? Naquela noite ele estava bebendo, fumando maconha. É difícil, mas agora Maurice... Com Maurice e Larry? Então Maurice e Larry estavam com ele na casa dele no sábado à noite. Que horas eram? Ficamos lá até umas 11h30, meia-noite. Vocês três, e depois os três deles, todos fumando maconha na casa dele. Que horas você saiu? A gente saiu por volta de 1 hora depois. O que Maurice, Larry e... Eles fizeram pelo Rambo? Anwan Carter sugere à polícia que houve um desentendimento entre Larry, Maurice e Rhodes. Um assassino de sangue frio que faz os outros questionarem o que há de errado com esse garoto? Você pode ter se envolvido em certas coisas. Existe uma página em branco. Eu não vou escrever nela, só vou te ouvir. Tudo certo. Vou te avisar se ouvir mentira. Vamos recomeçar. Tudo bem. Quem estava na casa do Rambo? Eu falei, Corey, eu podia... Corey e Maurice, eles tinham que brigar. E Maurice pegou uma faca grande. Rambo tirou dela, Rambo deu um chega pra lá. Digite o coração. Ele o amarrou. Amarrou ele ou algo assim. Ele amarrou o irmão e o fez sentar no banheiro. E então ele pôs Maurice de joelhos. Eu disse, peça perdão. Ele colocou alguma coisa na cabeça e um pano na boca dele. E então ele esfaqueou ele. Foi o Rambo que fez isso. Ok, na casa do Rambo. Então você viu isso acontecer? Caramba. Você estava guardando isso o tempo todo. Acho que Anwan quase se dissocia e suprime qualquer aspecto emocional da situação, porque realmente não acho que ele teve tempo de processar isso. Em qual cômodo ele o esfaqueia? Não. Ele colocou alguma coisa em algum lugar? Ele colocou uma colcha antes de tudo isso. Onde está a colcha agora? Afaste-se. O que acontece com o irmão dele? Nós movemos Maurice para o lado. Billy pegou o irmão dele. Ele colocou o tabaco na cabeça dele. Ele colocou o tabaco na boca dele. Mike começou a digitar também. Ele os coloca em caixas. Ele deixou eu e Chloe na casa para limpar tudo. Ele levou todos eles para a rua 41 e para o beco. Ele disse, eu sento lá e vejo eles queimarem. Os detalhes que Anwan Carter descreve são absolutamente assustadores. É difícil de compreender, mas o que é ainda mais impressionante é o que ainda não sabemos. O porquê, o motivo por trás dos assassinatos de seus jovens amigos. Foi porque eles roubaram dinheiro ou por outro motivo? Falo sobre a razão de tudo isso. Isso aconteceu porque estava contando todas essas coisas. Ok, o que eles estavam contando pra ele? Que Rambo atirou em alguém que tinha má fama. Quando foi isso? Isso foi este mês. O cara morreu. Anwan Carter fez a declaração de que Rambo ou Bryce Rhodes estava realmente chateado porque tinha medo de que Maurice e Larry fossem dedurar ele sobre ter matado aquele cara no West End. Eu fiquei tipo, o cara do West End, meu Deus. Enquanto eu assistia isso, caiu a ficha. Eles mataram Jones. Até aquele momento, a polícia não fazia ideia de que alguém ligado a esses garotos
ou a Anwan Carter soubesse qualquer coisa sobre Christopher Jones. Ele estava naquele céu azul claro. Eu fui para Marcy. E ele encostou e apagou as luzes do carro. E ele entrou devagar. Eu só me virei e ele falou na rua e atirou nele. E ele foi embora. Maurice foi embora. Lee só soube depois quando assistiu ao noticiário. Por que ele atirou naquele cara? Eu não sei, porque ele tinha uma recompensa pela cabeça dele, mas ele atirou na pessoa errada, ele atirou no cara errado. Ele mata esses 2 garotos. Por que esses 2 garotos sabiam disso? Porque ele contou para a mãe dele. O problema é para os investigadores. Inicialmente, não é necessariamente possível ligar a morte de Christopher Jones a essa outra cena de crime que foi encontrada. O caso de Christopher Jones parece ser quase um evento isolado. Isso não vale para o segundo caso. Mas é o seguinte, cara, ele te envolveu em alguma coisa. Não foi uma vez, mas 2. O Corey também estava com você na 41ª? E aqueles 2 caras? E de repente, em vez de 2 homicídios, estamos lidando com 3 homicídios. E um é resultado direto do outro. Me diga o que você sabe. O que eu sei, o que eu ouvi. É isso que eu sei. Vamos lá, cara. Mano, só me conta a verdade, cara. Ei, rapidinho, a gente vai voltar direto para esse caso. Eu sei que ele tem várias camadas diferentes, mas olha, a gente conseguiu juntar tudo isso graças ao apoio incrível que recebemos do nosso parceiro, Upside. Aliás, esse é um aplicativo sensacional. O Upside devolve dinheiro em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. Basta baixar o app gratuitamente. Você escolhe uma oferta entre mais de 100 mil parceiros, paga com seu cartão, confirma a compra e recebe dinheiro de volta. Por exemplo, se for abastecer ou pedir comida, confiro as ofertas do Upside antes. Após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferir para a minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem em média $154 por ano de volta. Então, para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição ou escaneie o código QR, mas não se esqueça de usar nosso código promocional Prime Crime, porque você vai ganhar um bônus extra de 25 centavos por galão no seu primeiro tanque de combustível. Detetives não podem simplesmente acreditar na palavra de alguém, certo? Por isso, há equipes atuando ao mesmo tempo. Uns coletam evidências, outros buscam testemunhas. Uma mulher ligou e disse isso. Quando ela viu as fotos dos garotos na TV, ela disse: "Acho que meu namorado sabe algo sobre isso." Ele trouxe as botas dele. E ele disse: "Você tem que esconder essas botas, elas estão sujas de sangue." Esse namorado era Ja'Cory Taylor. Nós fomos até lá, pegamos as botas e, para nossa surpresa, encontramos Ja'Cory Taylor. Eu não estava lá. Tudo o que eu sei é que eles foram esfaqueados e foi queimado, isso é tudo o que eu sei. Cara, só me fala a verdade, mano. Eu já sei. Quero ver se você vai me contar a verdade. Eles estando envolvidos com a verdade? Tanto Ja'Cory quanto Anwan, eles fazem tudo juntos porque todos eles meio que estão na mesma situação. Eles estão nessa situação sem uma figura forte como modelo em suas vidas. E eles meio que estão se aproximando de Bryce Rhodes. Eles estão fascinados pelo estilo de vida e histórias dele, o que atrai ainda mais os garotos para sua teia. Ele estava bravo, e eu não sei por que ele estava bravo com ele. Você não está confessando nada aqui, cara. Você está me contando a verdade sobre o que você sabe que é verdade e ainda assim está fugindo da verdade. O tiroteio na rua 41, seja lá o que você disse, acho que ela sentiu que eles iam matar, sei lá. É isso que eu ouvi. Acho que a mãe deles descobriu. Rambo não aguentou isso. Você perdeu a cabeça, achando que eles deduravam por estarem com os policiais. Bryce reúne todo mundo e Won tinha roubado um caminhão mais cedo naquele dia. Então, em um carro estavam Larry, Maurice e Bryce Rhodes e Anwan estava no caminhão, o caminhão roubado atrás deles. Eles dirigem pelo West End procurando por esse cara que só o Bryce sabe como é.
E então encontramos Christopher Jones atravessando a rua, e Bryce Rhodes diz, ali está ele, e começam os tiros. Pra ser sincero com você, sabe? Cara, pra ser sincero com você, ele só queria mostrar sua força e mostrar o quão durão ele era. Ele queria mostrar pra gente, queria ver o quão durões nós éramos andando com um monte de gente jovem. Você quer que eles também se metam em coisa errada pra acabarem enrolados com você? Acontece que todos eles estavam lá quando Christopher Jones foi baleado e morto em um possível caso de engano de identidade. E Juan, tudo o que consigo pensar é tipo, caramba, isso acabou de acontecer, ele nem pensa nisso, continua dirigindo e passa por cima. Christopher Jones com o caminhão na cena do Christopher Jones. Você sabia que havia outra confusão acontecendo, não só os tiros. Por causa dos ferimentos que ele sofreu, Jacory disse que Bryce brigou com os garotos. Larry e Maurice estavam dedurando ele. Nas palavras dele, só existe uma maneira de lidar com o X9. Pegamos Bryce Rhodes em um posto de gasolina com uma abordagem tática, paramos atrás dele e o levamos ao departamento de homicídios. Enquanto isso acontecia, eu estava preparando um mandado de busca para o apartamento onde Juan nos disse que o assassinato realmente aconteceu. O detetive Holland foi um dos investigadores que estava no apartamento, e eu estava ao telefone com ele, e eu me lembro disso até hoje. Ao se aproximar, ele disse, meu Deus, Aaron. Só sinto o cheiro forte de água sanitária, que faz meus olhos lacrimejarem. E o seu pensamento inicial como investigador, sempre que você sente cheiro de produtos químicos é, pronto, lá se foi toda a minha evidência. Assim que entramos no local, o tapete estava encharcado. Lembre-se, ele tomou certas medidas para tentar encobrir o envolvimento dele. Acho que uma das maiores questões é o fato de que ele queimou esses corpos e o calor afeta. Os vestígios de DNA. Isso degrada ou destrói grande parte do DNA. Assim, talvez você não encontre nada nos corpos. Então, sua alternativa nesse momento é: que outras evidências você tem? O carpete era de cor creme e os móveis eram brancos, então você tinha que saber quanto. Um garoto foi esfaqueado 18 ou 19 vezes, enquanto o outro foi esfaqueado 4 vezes. Tem sangue, você só precisa olhar. Encontramos vestígios de sangue em um vaso, nas flores artificiais. E então decidimos, vamos recuar e usar o Blue Star neste cômodo. O detetive Holland, para citá-lo, disse, brilhou como uma lua cheia no céu. Enquanto isso está acontecendo, eu, por minha vez, estou prestes a interrogar Bryce Rhodes. Bem, é o seguinte, cara, nós... Estamos procurando por 2 crianças desaparecidas e nós não sabemos. Ouvimos dizer que você talvez saiba onde elas possam estar, ou que foi visto com elas, ou falou com elas de alguma forma. Qualquer coisa que você puder nos ajudar a encontrá-las, nós agradeceríamos. Quem são eles? Me desculpe. Me desculpa, cara. Sabe? Maurice. E quem mais? E o Larry? Eu conheço ele, Você viu ele ultimamente? Eu não vi ele. Já faz cerca de 1 semana. Você pode ver que da parte dele há um certo nível de resistência, né? Uma das coisas que os investigadores procuram. Você começa a pensar sobre pessoas se fechando, se calando ou desviando o assunto. Quando foi a última vez que você se lembra de tê-lo visto e onde foi? Provavelmente no Circle Pay ou descendo a rua. Taylor, eu vejo ele pelo bairro e posso vê-lo jogando basquete e coisas assim. Em que horário do dia? Provavelmente, como é o nome? Hoje é terça-feira? Eu não sei, provavelmente na última terça-feira, pra ser sincero, terça ou quarta. A polícia leva Bryce Rhodes para depor e eles não conseguem muita coisa dele. Isso não é uma entrevista longa. Ele reconhece que conhece os garotos. Você é próximo deles? Tranquilo, jogo basquete, me dou bem com muita gente. Posso perguntar o quão próximo você era deles? Vocês saíam juntos com frequência? Foi tranquilo. Sim, a gente saía em momentos diferentes, sabe? Em horários diferentes. Tudo bem. Você? Ia ao parque, jogava basquete e às vezes saía pra comer. Foi tranquilo. Você sabe em que escola eles estudaram ou algo assim? Não. Conhece a família? Sim. Eu conheço o tio e a mãe deles.
Namorei a mãe deles, acho que foi no verão passado, conversávamos bastante. Alguém comentou algo sobre ele no bairro? Ah, na verdade, TJ, ele mandou mensagem no celular hoje. Ah, o tio deles... Falando sobre ele falou, tipo, alguém que, tipo, morreu ou algo assim. E eu fico, tipo, mando mensagem pra ele. Você tá brincando, sabe? E eles nunca me responderam. Polícia não é trabalho deles quando você está numa sala de interrogatório dar informações para a pessoa. Quanto mais informação você dá, mais eles podem usar a favor deles. E alguém que realmente sabe lidar com a polícia e responder perguntas vai saber a hora de ficar calado. Algumas pessoas sabem enganar muito bem. Há algo que não perguntamos que você acha que pode estar equivocado a meu respeito? Vocês não querem fazer nenhuma pergunta. Bem, cara, estamos apenas tentando encontrar as crianças. Quer dizer, vocês têm perguntas e eu respondo o que quiserem. Queria ajudar a descobrir onde eles estão, mas não sei. Co-réus de Bryce Rhodes são levados para uma reunião de colaboração. Esta é uma reunião de alto risco, você tem advogados dos dois lados e espera-se que eles contem toda a verdade em troca de algum benefício em relação às acusações. Então, passo a passo, Anwan e Jacory explicam o que aconteceu nas noites em que Christopher Jones, Maurice Gordon e Larry Ordway foram mortos. Isso consolida uma versão para os investigadores compararem com as evidências. Anwan e Jacory já estavam na casa com Bryce Rhodes e havia outro indivíduo, Toraine Coleman, segundo Bryce. Precisamos trazer esses garotos pra cá, precisamos trazê-los pra cá, precisamos dar uma lição neles. Então Bryce decidiu ir buscá-los e eles foram para o apartamento. O que Anwan disse era verdade. Eles estavam lá se divertindo. Maurice e Jacory se envolveram em uma briga física. Bem, enquanto essa briga acontecia, Bryce Rhodes interveio e foi aí que tudo piorou. Bryce decidiu que era hora de separar os dois irmãos, Larry e Maurice. Ele os amarrou, amordaçou e colocou capuzes em suas cabeças. Colocou um dos garotos no banheiro. Bryce o esfaqueou e então empurrou o primeiro irmão para o lado. E trouxe o outro irmão para fora. E basicamente se repetiu. A polícia sabe que Anwan e Jacory não são os mentores disso, que há outra pessoa por trás disso, que provavelmente é Bryce Rhodes. Então, durante esse depoimento verdadeiro, fica claro que não só Bryce Rhodes esfaqueou os amigos deles, mas eles também esfaquearam os próprios amigos sob a orientação de Bryce Rhodes. De todas as causas de morte, há lesões por instrumento cortante, talvez sejam as mais íntimas, porque envolve pegar uma arma afiada e enfiá-la em alguém repetidas vezes, de novo e de novo. Ao ouvir sobre esse caso pela primeira vez, pensei logo em tortura. Bryce, Toraine e Jacory e Anwan levaram os garotos em cestos de roupa até o carro do Bryce, e Bryce Rhodes disse para Anwan e Jacory limparem a casa. Uma das coisas que ele disse e que vai ficar na minha cabeça até hoje é isso, quando eles estavam colocando os dois garotos nos cestos. Ele olha para todo mundo e um deles diz: "Bom, vou pegar os sapatos dele, ele não vai precisar mais deles." Ele disse que eles levaram as roupas para uma lixeira, jogaram todas as coisas, os cestos de roupa, tudo em uma lixeira e colocaram fogo. E o detetive Brian Peters e o detetive Metzler tiveram essa ideia incrível. Vamos levantar todos os registros de incêndios em lixeiras na cidade e eles encontram. E não só encontraram, como também colocaram macacões Tyvek e pularam dentro. Agora temos evidências com manchas de sangue, roupas, objetos dos quais realmente podemos obter evidências forenses. Quando você encontra um travesseiro ou uma toalha em uma lixeira, que combinam com os travesseiros e as toalhas do apartamento. No nosso trabalho, isso é chamado de pista. E não só isso, 2 testemunhas viram Bryce Rhodes, seu carro, e outra pessoa dentro do carro na lixeira, colocando fogo e indo embora. Tudo está começando a acontecer bem rápido. Bryce Rhodes, Anwan Carter, Jacory Taylor e um quarto jovem, Tyron Coleman, todos foram acusados por participação nos assassinatos de Christopher Jones, Maurice Gordon e Larry Ordway. Essas declarações confirmaram tudo, nossos piores pesadelos, que esses garotos foram brutalmente assassinados.
Tudo porque eles disseram à mãe que presenciaram um assassinato. E tudo porque a mãe, que ainda estava se comunicando com Bryce Rhodes, disse: "Eu sei o que você fez." Mas a história não acaba aí. Bryce Rhodes fez questão de continuar causando confusão antes do julgamento. A partir daí, vieram todas as palhaçadas. Você não conseguia encontrar um advogado para assumir esse caso. Então, este já é um caso altamente incomum, onde 2 adolescentes foram mortos, onde uma pessoa inocente que estava no local foi assassinado. E aí fica ainda mais louco quando Bryce Rhodes aparece no tribunal. Se quiser, use essa desculpa. Golpe baixo, covarde. Um trapaceiro covardezinho quando te vimos. Ele está brigando com o próprio advogado. Acho que tiveram que ser separados. Ele cuspiu no advogado dele. Na segunda vez que ele entrou no tribunal, ele estava provavelmente mais protegido do que o Hannibal Lecter. Ele estava usando uma máscara anti-cuspe. Ele estava todo amarrado. E mesmo assim, apesar de estar amarrado, ele ainda disse ao juiz: "Olha, eu posso descobrir onde você mora." Então você está dizendo que vai descobrir onde eu moro? Ele vai na frente de outro juiz. Ele fala o que quiser. Ele xinga. Em um momento, Bryce disse ao juiz que ele era racista e membro da KKK. Eu cubro julgamentos há 25 anos e nunca vi um réu que basicamente comandava a sala do tribunal. E isso continuou por anos. Durante esse tempo, Bryce Rhodes comparece à audiência após audiência e a problema após problema. No fim, é decidido que ele não pode receber a pena de morte por doença mental. Ele teve uma oportunidade, especialmente com esses 2 jovens. Imagine ser uma referência masculina na vida deles. E ele estragou tudo. Ele estragou tanto que levou a um desfecho fatal. Descobrimos depois, ele era suspeito em vários outros casos, em 3 outros assassinatos, até onde eu sei. E só soubemos disso depois que já o tínhamos prendido. Geralmente em Louisville, um caso de assassinato leva de 1 a 2 anos, talvez 3. Às vezes você pega um caso que leva 4 anos. Esse caso começou em 2016, mas só terminou em 2023. Agora, esse julgamento finalmente começa em dezembro de 2023. Senhoras e senhores do júri, o primeiro assassinato foi frio e banal. Os 2 seguintes foram premeditados e cruéis. Uma noite com Bryce Rhodes. Eles tiveram uma ideia. A ideia basicamente era que havia um contrato para matar alguém. O homem na calçada ali é Christopher Jones. Ele estava apenas no lugar errado na hora errada. Bryce Rhodes ficou sabendo ao ouvir uma conversa telefônica entre Jacor e Maurice. Mas eles estavam falando sobre o assassinato e a família dele sabia disso. Com os garotos lá, Bryce Rhodes disse que era hora de disciplinar Maurice. E então, Bryce Rhodes pegou uma faca e começou a esfaquear ele repetidas vezes. Depois, eles trouxeram Larry para o quarto. E então eles repetiram o processo. Anwan Carter e Ja'Cory Taylor se declararam culpados de acusações menos graves em troca de depoimentos verdadeiros contra Bryce Rhodes no julgamento. Durante o julgamento, Anwan Carter conta tudo. Ele não esconde nada. Ele fala sobre o fato e admite que esfaqueou seu amigo. Colocamos ambos no banheiro e votamos. Sobre o que é essa votação? Eles disseram: Danny, fui eu quem disse não. Eu só disse sim. O que está passando pela sua cabeça? Só preciso me certificar de que vou conseguir me levantar. Tentar salvar alguém. Garantir que eu esteja em segurança. O que teria te impedido de sair? Doutor 555, não concordei com isso. O que teria acontecido? Eu teria ficado com ele. Provavelmente igual. Mesmo destino. As histórias de Ja'Cory e Anwan, embora variem um pouco, são praticamente idênticas. Então, conseguimos ter uma boa ideia do que aconteceu naquela noite e de como deve ter sido absolutamente horrível para aquele garoto que estava no banheiro. Ouvindo seu irmão ser esfaqueado e depois...
espancado e morto, sabendo que você é o próximo. Sr. Taylor, como você está ligado a este caso? Você precisa responder à pergunta. Não temos nada a dizer. Certo, Sr. Taylor. Quero falar sobre o dia 4 de maio. Não tenho nada a dizer. Respeito o trabalho de vocês aqui, mas não tenho nada a declarar sobre o incidente. No começo, Jackery Taylor se recusa a falar e fica claro que ele está segurando as emoções. Sr. Taylor, o senhor estava na rua 41 na noite em que Christopher Jones foi baleado? Não tenho nada a dizer. Ele acaba se abrindo sobre a noite em que Christopher Jones foi morto. Esse é o tiroteio que acaba levando à morte de Maurice e Larry, amigos de Taylor. Vocês dirigem pela rua 41, você está no banco de trás. Anuan segue. O que acontece? Ficamos rodando por aí. Maurice ficou rodando por aí. Ele parou um carro e viu alguém no meio da rua. E Bryce disse para ele sair da rua. Atirou nele. Atirou nele. Bryce, ele nunca viu ninguém ser baleado. Sabe o que quero dizer? Então, não vou mentir. Todos nós estávamos com medo. Ficamos chocados. Na verdade, a gente só foi na onda. Algum de vocês discutiu isso antes do dia 21 de maio? Sim, eu e Maurice discutimos. E Larry? Ele disse que parou de andar com Bryce por causa da situação. Ele soube que contariam para ele e disse que não podemos mais andar com eles. Respondi dizendo para ele que lembro dele tentando se libertar. E ele o virou e começou a esfaqueá-lo. Sim, depois de tudo, ele já estava caído. Ele me deu a faca e mandou eu esfaqueá-lo. O Estado apresenta todas as provas que foram coletadas ao longo desta investigação, chamando, ao todo, quase 20 testemunhas para depor. Já a defesa de Bryce Rhodes prefere o contra-interrogatório para tentar desacreditar as testemunhas do Estado, em vez de apresentar suas próprias. Eu esfaqueei ele. Eu esfaqueei Maurice no lado dele. Eu passei com o carro por cima dele. Eu atropelei ele. Senhoras e senhores, essas são citações de alguém envolvido neste caso, mas não são citações de Bryce Rhodes. Anuan Carter fala sobre matar seu melhor amigo, Maurice Gordon, e atropelar Christopher Jones, que estava indefeso. Anuan Carter é a principal testemunha da acusação neste julgamento. Acho que você vai perceber que não há testemunhas oculares que não estavam envolvidas nesses crimes. O Departamento de Polícia Metropolitana de Lobau encontrou marcas de pneus e pegadas no local onde os corpos de Larry e Maurice foram encontrados. As marcas de pneus não foram ligadas ao veículo de Bryce. As pegadas não correspondiam aos sapatos de Bryce. As digitais de Bryce não estavam em nenhuma evidência. Anuan Carter deu um nome. A polícia recebeu e usou a informação. Até aquele momento, tudo o que eles tinham eram crianças matando outras crianças. Eles queriam colocar a culpa em um adulto. E aqui estamos nós. Você contou para a detetive Tonelli que você não tinha ouvido nada ou não sabia de nada sobre a morte de Maurice e Larry? No começo. Sim. E depois você mudou de ideia. Isso está correto? Você disse ao detetive naquela hora que não era próxima de Rambo? Você se lembra de ter dito ao policial Tonelli que não estava envolvida no crime? Por fim, você mudou sua história de novo? Pela terceira vez, correto? A defesa de Bryce Rhodes era que ele estava sendo incriminado pela polícia e que esses 3 adolescentes, todos eles faziam parte dos assassinatos. Eles não tinham nada a perder ao dizer que Bryce Rhodes fez isso. A defesa de Bryce Rhodes afirmou: essas pessoas não são confiáveis. Eles admitiram para você que também estavam envolvidos na limpeza e no descarte dos corpos.
Você estava definitivamente envolvido nessas mortes, certo? Eu estava presente. Sim, senhor. Você realmente não quer responder a essa pergunta, certo? Certo? Segue aí. Tão culpado quanto, né? Um pouco mais do que lá, certo? Eu estava lá. Você disse a este júri que Maurice, na verdade, começou algo com você. Sim, senhor. Você está dizendo que Maurice sacou a faca contra você. Sim, senhor. Ele pegou uma faca que Bryce tinha, que Bryce carregava com ele para me atacar com ela. A defesa basicamente está dizendo que o júri não pode ouvir essas testemunhas porque elas são tão culpadas quanto e podem ter feito tudo sozinhas. Após dias de depoimentos e, surpreendentemente, sem explosões de Bryce Rhodes durante o julgamento, o júri leva menos de 5 horas para voltar com o veredito. O júri conseguiu chegar a um veredicto neste caso, assassinato de Christopher Jones. Nós, jurados, consideramos o réu culpado de assassinato, assassinato de Maurice Gordon. Nós, jurados, consideramos o réu culpado de assassinato, assassinato de Larry Ordway. Nós, jurados, consideramos o réu culpado de assassinato. Então, 3 corréus fizeram acordos com a polícia, pegando diferentes penas de prisão, enquanto o júri acabou considerando Bryce Rhodes culpado de 3 acusações de assassinato. Como a pena de morte não era opção, aplicaram a pena máxima possível. 3 meses após o julgamento, durante a fase de sentença para definir a pena de Bryce Rhodes, as famílias de Christopher, Maurice e Larry têm a chance de falar perante o tribunal. Isso tem sido doloroso para mim e para minha família. O que ele fez é simplesmente impensável. Em nome do meu filho e da minha família, nós perdoamos, mas perdoamos por nós mesmos. Não é por causa dele. Eu esperei 7 anos, 7 longos anos por isso. Este dia, em 18 de dezembro, quando eles consideraram Bryce Rhodes culpado. O pequeno Larry jogava futebol. O pequeno Larry queria música. E ele tirou isso deles. Sabe, eu sentei neste tribunal e ouvi tudo. Aquele momento em que ele fez aquilo com meus netos, aquilo me atingiu profundamente. Você os mutilou como um animal. Deus disse, a vingança é minha, diz o Senhor. É possível encontrar o Senhor em todo lugar. Em qualquer lugar. Espero que você encontre Jesus. Este foi de longe um dos casos mais trágicos em que já estive envolvida. Tudo sobre esse caso é horrível. E assim, o tribunal seguirá a recomendação do júri de acordo com a lei e imporá uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eu lidei com todos os tipos de criminosos ao longo da minha carreira. E eu digo isso sem nenhuma reserva. O mal existe. E eu já vi o mal. É assustador e desanimador como ser humano. Eu fico feliz que ele esteja fora das ruas. Eu odeio que ele tenha arruinado tantas vidas. Mas no fim das contas, não há nada. Não existem palavras suficientes. Não existem lágrimas suficientes. Não há quantidade de pensamentos e orações que você possa dedicar a alguém capaz de substituir essas 3 preciosas almas que nos foram tiradas.